salve pessoal! Estamos começando mais um episódio do Pode Isso, o Edson Castro. Olha que canequinha maravilhosa que temos por aqui já, ó, com a nossa marca. E você que acompanha nosso trabalho pode seguir também nosso canal no YouTube, também nas nossas redes sociais. É importante que você passe a seguir, porque aqui o trabalho é com informação de qualidade. Você vai estar antenado aí em vários assuntos importantes, né? Já debatemos aqui, já trouxemos para cá, para esse espaço, né? Temas relacionados ao desenvolvimento regional aqui do Amapá, também temas ligados ao meio ambiente, petróleo e também cultura, lazer, esporte. Mas hoje, pessoal, é um tema assim que mexe muito com o nosso paladar, viu? Ao nosso sabor, a nossa delícia de curtir, por exemplo, um prato regional. É isso mesmo, gastronomia amapaense, que está em alta, inclusive, viu? Os pratos aqui da região do Amapá estão em alta em vários estados do país e, por que não, também em outros países, não é? E a gente está recebendo aqui um chefe que é premiadíssimo no país todo. É isso mesmo, o chefe Manuel Maciel, bem-vindo. Obrigado por receber esse convite e estar aqui com a gente hoje, viu? Muito bom. Seja bem-vindo. Obrigado, a honra é toda minha poder fazer parte, né, junto com você, para mais essa edição maravilhosa e hoje poder falar de gastronomia, poder falar de algo delicioso e poder né, mostrar o nosso trabalho para a população amapaense através desse momento aqui de bate-papo. Hoje você tem 3 estabelecimentos. Delícias da Capitu, que fica na orla de Macapá. Isso. Também tem esse espaço na Zona Norte. Tenho na Zona Norte, na BR-210, bem ao lado do FISC da Lotérica, e também o Dom Chefe, na Jovino com Almirante Barroso. 3 restaurantes grandes aqui em Macapá. Sim. Eu vou começar, na verdade, o seguinte: como é que começou, como é que iniciou essa sua história com a cozinha, com os pratos, digamos assim? A cozinha, ela começou muito cedo, né? Eu comecei muito cedo, mas a desenvolver mesmo esse trabalho foi aqui em Macapá, quando eu cheguei em 2018, onde eu comecei a trabalhar em vários lugares, né, aqui de Macapá, até chegar o momento de abrir o restaurante Capitu na Orla. E ali eu pude sair do que era comum de um lugar para o outro, né? E eu comecei a criar pratos utilizando os nossos insumos, o nosso regional, mas gourmetizando ele, né, de uma maneira que ele viesse ter alta gastronomia, para que nós tivéssemos um diferencial e pudéssemos nos destacar no cenário naquele momento, tanto aqui regional como nacional, porque já era o meu pensamento. Porque assim, o que a gente via muito, chefe, naquela época aqui, há uns 10 anos atrás, aqui em Macapá, é que grande parte dos restaurantes, eles tinham, digamos assim, o mesmo cardápio, né? Os mesmos pratos. Como é que você surgiu com essa ideia de criar, digamos assim, algo diferente? Eu tive aquele entendimento de que chegava a hora do Amapá ter a sua identidade gastronômica, né? Eu tive aquele tato, assim, dizer, a gente precisa sair da sombra do Pará e dos outros estados da Amazônia, porque senão a gente vai ficar o tempo todo em Macapá, só é Tacacá, Vatapá, Maniçoba, que é como conhecido o norte, né? Então, querendo ou não, a gente fica sempre à sombra do Pará. E aí eu falei, a gente precisa mudar essa história, porque a gente precisa criar uma identidade gastronômica nossa. E aí iniciou a criação desses pratos elaborados, né, para que viéssemos sair daquele comum, como era antes, e começar a caminhar para um processo de identidade própria nossa. E aí eu dei esse início e fui montando esses pratos que hoje em dia é muito conhecido, né, que a gente tem aqui no restaurante. Eu vou deixar esse papo para a gente continuar daqui a pouco, porque eu queria, na verdade, voltar um pouquinho no tempo, porque eu sei que, claro, quem gosta de cozinhar, quem gosta de trabalhar como chefe de cozinha, muitas vezes é algo herdado, né, digamos assim. Você teve alguém que inspirou você ainda quando criança, que lhe botou ali, digamos, no inconsciente, bom, eu sei fazer isso aqui? Assim, no Pará é comum a gente começar a trabalhar muito cedo, né? E eu sou dos anos 80, De que então cidade eu mesmo? sou de Garapé-Miri, Pará. Então eu sou os anos 80, então a gente ainda trabalhava criança, né? Cada um tinha a sua tarefa em casa e eu tinha a minha.
através da mamãe que me ensinou, Olha né? só, qual o nome Começou dela? com a mamãe, a Maria Benedita, minha mãe, e eu ia junto com ela para a cozinha, não de imediatamente para fazer, mas eu sou muito observador. Uhum. Então eu observava iniciantemente, né? Até chegou ao ponto dos meus 8 anos, eu começar mesmo a ir para a cozinha, já fazer alguma coisinha, um arrozinho, um café. E assim 8 iniciou, anos de com 8 idade. anos de idade. E aí se pendurou até os 13. Aos 13 anos eu lembro que foi quando eu comecei a trabalhar de fato, fazer chopp, cascalho, pastel. E eu fazia e ia vender Peraí, nos então você barcos. vendeu chopp, cascalho na cidade lá? Comecei na cidade com essa idade, fazia, acordava Gente. muito cedo para ir pegar o pessoal que chegava às 6 horas da manhã dos interiores do interior, né? Que Garapé-Mirim é o Aham. interior, mas tem interior que é onde as pessoas chegam de barco. Para eu vender esse chopp, essa coxinha, esse cascalho para aquele pessoal. E já vendia bem, o Já pessoal vendia, gostava. já vendia bem, porque assim, é um dom que a gente já nasce, né? A maioria, outros a gente consegue com prática, né? Com aulas, aquela coisa, mas eu mesmo foi dom mesmo que já desde criança. Tipo, eu tenho facilidade muito grande para a criação de pratos, entendeu? Não Olha preciso só. estudar para. Não, eu acordo, ó, já estou com aqueles ingredientes, formalizando eles, juntando, já vou, coloco em Uhum. prática, já sai um prato. Tá, aí você da cidade de Igarapé-Mirim Isso. veio para Macapá. Como é que iniciou esse trabalho também aqui na cidade? Eu saí, na verdade, de Garapé-Miri e fui morar em Belém, Hum, porque não tinha mais o terceiro ano, né? Primeiro, segundo e terceiro ano de estudo em entendi. Garapé-Miri. Então, eu precisava ir para a capital, que era Belém. E ali eu saí para ir para Belém e trabalhava numa casa de família, estudava e, ao mesmo tempo, também trabalhava com tortas, com bolos, com salgados. A minha vida ela sempre foi trabalho, né? Eu costumo dizer que eu durmo 5 horas de tempo por dia, é o máximo, porque eu tenho o restante do outro tempo é trabalhando. E ali eu fiquei até os meus 18 anos, e Uhum. aí surgiu a oportunidade de eu vir para Macapá, né? Para poder fazer uma faculdade. E aí eu saí de Belém com esse convite, cheguei aqui em Macapá, mas a princípio eu não iria ficar, né? Eu ia só aventurar e ia voltar para lá. Só que Macapá não deixou mais eu ir embora, né? Aí eu vi as oportunidades que tinha em Macapá Uhum. e aí eu comecei a estudar, fazer desafio, estudava Daniele Mitterrand, era o Uau. tempo todo fazendo alguma coisa. E no meu intervalo de estudo, aonde eu ia, eu para fazer esses bombons que tem de castanha, de chocolate, Cupuaçu. eu fazia em torno de 200, 300 bombons e eu vendia todos os dias no meu intervalo na escola, lá no Augusto Antunes, lá em Santana. E Gente. então, eu sempre fui muito, como eu posso te dizer, muito desafiador nesse sentido de colocar em prática o meu dom e começar muito cedo. Aí Aham. iniciou esse período, né, onde eu estudava, trabalhava, sempre trabalhei em casa de família, porque também era uma maneira de eu conciliar estudar, trabalhar, né, e ter onde um Um lugar para local pra ficar. ficar e assim iniciou. E aí eu fazia o desafio aqui em Macapá, vinha de Santana para Macapá, e aí num determinado dia eu passei pela frente do Hotel do Forte, né? E a pessoa lá já via que todos os dias eu passava e eu e ficava me observando, né? Um restaurante, digamos assim? Na lanchonete Forte Burger, que era Ah, bem do lado tá. do Hotel do Forte. Ainda tinha a saudosa maloca, tudo lá, né? Para pontuar, o desafio, pessoal, é um cursinho antigo que tinha aqui de preparatório para Preparatório para o vestibular, só para a gente vestibular. pontuar, né? Aí Isso. você passava nesse espaço todo dia e via aquela lanchonete e olhava para E o... É olhava isso? isso. E aí a pessoa me fez um convite para saber se eu não queria trabalhar. E aí eu saio de Santana e venho para Macapá, Morar em Macapá. morar em Macapá, Isso já em trabalhar, estudar. 2017, mais ou menos. Não, aí já era 2000 e... Eu cheguei, vim para cá em 2019 Ah, para tá, Macapá tá. mesmo, para a cidade. E aqui eu comecei a trabalhar em vários lugares, até que meu último trabalho foi no Vitruviano, que era um Já lugar como muito chefe de conhecido, já como cozinha, chefe de cozinha, já coordenando como uma gerente, equipe já coordenando tudo. e já Isso. fazendo os pratos ali. Já também fazendo os pratos, isso mesmo. É interessante, né? A veia empreendedora, então, Muito, veio herdada ali no sangue mesmo, né? Desde muito desde cedo, muito muito criança, cedo, né? muito, porque assim, nesse período, né, de criança,
Eu fazia carvão. A gente morava em frente onde tem até hoje ainda tem uma serraria, e aí eu via os pedaços de madeira que eram jogados fora. E nós tínhamos uma área de terreno, né? E aí eu pegava esses pedaços de madeira, fiz um buraco para cavar para poder fazer o carvão, e ali eu fazia o carvão e vendia. Aí o papai que fazia a compra, né? Eu pegava, tinha um mercantil também que eu criei, e eu pegava açúcar, pegava aí o pacote de biscoito bolacha que vinha com 3, daquele creme crack, eu dividia e passava a vender eles separadamente. Separados. Era assim que sempre foi a vida, assim, empreendedora minha foi muito cedo, sabe? O tempo todo. E eu não parava e também o tempo todo eu estava vendo algo que fosse diferente para que eu pudesse me destacar. Sempre foi assim. Que história, hein? E assim, aí trabalhando em cozinhas, né, de restaurantes assim conceituados também já aqui em Macapá, quando é que surgiu o start de criar um negócio próprio, que não é fácil começar um negócio hoje, né? Alguns especialistas dizem que você tem que ter ali muita paciência, de pelo menos 2, 3 anos, para o negócio começar a se estabilizar, sem tirar dinheiro de dentro. Sim. Como é que surgiu esse start para criar o próprio restaurante, né? Que é os Delícias do Capitu? Delícias da Capitu. Assim, iniciou mesmo a minha vontade era a seguinte, eu passava na orla, né, horário de almoço, passava a noite, e eu via a grandeza que a orla tinha, aquele espaço maravilhoso, o rio maravilhoso, e os quiosques todos fechados. Gente. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça, como é que pode a gente ter algo que pode acrescentar na gastronomia, que pode mudar a realidade desse lugar e tá praticamente todos fechados. Foi num período muito, como posso te dizer, difícil da orla de Santo Inês, pela questão naquela época era morte, era questão de violência, sabe? Droga, aquelas coisas que tinham na orla, então a sociedade não ia mais para a orla por esses fatos, né? Então, arrastão, que estava acontecendo tudo. E aí eu falava, como é que a gente vai poder mudar essa história, né? Mas aí eu não tinha a concessão dos quiosques. E era muito difícil para poder pegar, porque já é cedido para você e você não pode ceder para as outras pessoas. E aí eu fui me informar para ver como era que eu conseguiria um espaço, né, que eu pudesse, de fato, trabalhar para mudar aquela realidade. Porque eu vi assim, já pensou a gente ter um restaurante bonito aqui, com uns pratos maravilhosos. As margens do Rio Amazonas. À margem do Rio Amazonas, e eu ficava com aquilo, e aquilo me perturbava. Mas eu continuava trabalhando no lugar onde eu estava. Aí eu dei entrada na prefeitura na época, tudinho. E aí quando foi acho 2 anos depois, surgiu a oportunidade desse quiosque lá. E ali eu comecei o trabalho. Demorou muito, 2 anos ainda, Demorou. Até que acho que houve uma desistência e conseguiram, como eu estava na véspera, aí eu consegui. Eu digo assim, que era naquele momento certo para eu iniciar. Você conseguiu um local ali especial também, né? Um lugar especial, justamente isso. Bem na parte central do Santo Inês ali. Na parte central. A 3 passos do Rio Amazonas. Isso, Aquela brisa maravilhosa. Maravilhosa, né? O vento o tempo todo, não precisa nem de ar-condicionado. Então, só que eu via tudo aquilo e parecia ser muito difícil para a minha realidade, porque eu não tinha condição, né? Eu era assalariado, como era que eu... Né? Mas a vontade era muito grande e eu tinha e tenho até hoje uma credibilidade na questão do meu trabalho que eu exercia naquele outro restaurante. Então eu conhecia a sociedade amapaense quase inteira, né? Porque a maneira como eu servia, a maneira como eu me comportava, entendeu? Naquele lugar, eu recebia todo mundo. Era eu que fazia a reserva, era eu que atendia, era eu que praticamente fazia tudo, né? Nesse sentido de agradar os nossos clientes. Plantou sementes importantes ali naquele momento. Plantei semente, isso mesmo. Aí quando abriu a oportunidade da orla, eu saí nas pessoas que poderiam me ajudar para liberar um crédito para cá, outro liberou para cá, e assim foi. E aí eu comecei, né? Iniciei lá na orla e foi aquele passo, né? Vende hoje 100, amanhã tem que ter 200 para abastecer. Porque geralmente no início é assim, né? Você vende pouco, mas você tem que ter muito, porque você tem um cardápio muito extenso. Aí você não pode deixar o teu cliente chegar e dizer, eu quero esse prato, não tem. Que é uma coisa que eu de jeito nenhum, eu não aceito,
que você vá num lugar e não tem. Aham. Exceto, porque a gente sabe que tem período que a Pode gente não acontecer, pode né? acontecer, tipo camarão no bafo. Passou um período que não tinha camarão, né? E Aí aí teve que foge importar. das suas, né? Isso, justamente isso. Então a gente. E aí tinha um camarão de Fortaleza, mas não era a mesma coisa, então não vou vender uma coisa que não, de fato, não é que está no meu cardápio. Então são exceções que acontecem de você ir lá e não ter. A gurijuba, que passou agora no período de defesa. Então a gente, por ser um restaurante que já é conhecido nessa área de vender a gurijuba, então eu não posso arriscar, né, de estar vendendo algo que está proibido, até porque eu sou referência, então eu tenho que seguir. Então, exceto esses momentos que você vai perguntar e a gente não vai ter. Fora isso, tem que ter, é essencial. Se você colocou lá no cardápio, tem que ter para vender. Então, e tem que abastecer, né? Não é fácil, né? Independente de você achar vai dar, não vai dar, você vai ter que estar com aquele produto lá. Então, assim iniciou o meu período de caminhada. Eu fiquei imaginando aqui o início do seu empreendimento, né? Do seu restaurante, né? Delícias da Capitu. Não foi fácil, você falou que Não. era um assalariado, ou seja, trabalhava, né, em um restaurante, você correu atrás, porque assim, o que chama atenção muitas vezes para quem tem essa veia empreendedora é essa garra, essa vontade de vencer e de quebrar todos os desafios, né, os obstáculos. E aí você correu atrás, porque nesse momento aí muita gente teria desistido, né? Você conseguiu montar um restaurante do nada mesmo. Sem ter nem um centavo, praticamente, né? Só trabalhando com as pessoas que me cederam crédito para eu pagar, né, depois. 30 dias, teve gente que 90 dias, porque, sabe, e eu fui muito bem claro com todo Gente. mundo, né? Eu ganhei esse espaço, preciso trabalhar, não tenho condições, a minha realidade é essa, mas eu tenho a minha palavra e a credibilidade que você já sabe como é a minha maneira de trabalhar. Então, e assim foi, as portas delas foram se abrindo de Conseguiu várias. pagar todo mundo? Hoje, graças a Deus, não devo Graças a conseguir Deus, né? pagar todo mundo. Continuam sendo meus clientes e pessoas que admiram o meu trabalho por ver, né, Uhum. de onde a minha garra, né? Porque era para eu ter desistido logo no início, quando eu recebi o quiosque, logo ter dito, não vou trabalhar porque não tenho dinheiro, né? Justamente, E é aí isso que foi chama assim, atenção. foram 5 mesas, não foi perfeito, as coisas, né, que geralmente a gente quer começar com algo já tudo perfeitinho, só que muitas das vezes a gente faz desse jeito e não tem o sucesso que é você Então você foi galgando. galgar cada degrau, sabe? Eu trocar o piso, eu fechar, eu colocar hoje vidro, hoje ter central, hoje o espaço, as mesas são outras completamente diferentes, com almofada. Então, eu nunca deixo tudo perfeito. Eu sempre tenho que ter algo para estar me movimentando. Para eu não tá tudo certo agora, aí eu vou entendeu? E aí relaxar. Estagnar E ali, né? nesse Não dá, né? relaxar você acaba parando e acha que é só isso. Então eu tô Tem sempre, sempre que melhorar, sempre que eu avançar, tenho sempre que que. sempre estar algo para trocar, tenho que estar, eu tô em construção todo o tempo todo. O tempo todo é algo que eu tô mudando, é algo que eu tô Aham. fazendo porque é necessário. Qual foi o primeiro prato, digamos assim, que você que falou que gosta de criar, né? Que você fez que chamou a atenção do seu público, da sua clientela? Você lembra aí? O primeiro prato que chamou foi o risoto de camarão rosa. Risoto de camarão rosa, É, deu água na boca aqui Esse, agora. esse risoto é o nosso carro-chefe e é o qual é muito procurado até pelo público que vem de fora, né? Artistas que já vieram justamente por esse prato. É um risoto que antes eu fazia ele da maneira correta, com o arroz arbóreo. Só que quando eu iniciei a questão da gastronomia, então o arroz Aham. arbóreo, que é cozinhado com o vinho branco, era um Gente, sabor completamente diferente e as pessoas ainda não estavam adaptadas para não tinha aquele um sabor, hábito, não né? A tinha o cultura hábito, de. né? Então eu falei, mas é um prato que eu criei e que eu preciso desenvolver ele. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o arroz, que talvez seja por isso que não está sendo, não tá tendo aceitação, e vou trocar o arroz embora ver se é isso. E justamente isso. Troquei o arroz Olha arbóreo só. pelo arroz branquinho, né? O arroz tipo 1, e desde aí agora é um sucesso, né? Um risoto que é completamente cheio de queijo, tem o molho de tucupi reduzido, que é o que também dá a arborização do sabor para Uhum. ter uma perfeição, sabe?
não é só o gosto do queijo, você também sente aquele leve sabor do tucupi que combina mais o camarão e aí fica aquela explosão. Esse foi o primeiro prato que eu não esqueço, assim, que algo marcou e que marca até hoje, porque Não sai do não cardápio. sai do cardápio. É mesmo, né? Todo. E eu sei que também você tem uma especialidade em pratos de peixes, não é isso? Sim, E também de camarão, que você falou aí. Quais isso. são os pratos assim de peixes e camarão que são ali, digamos, que aguçam Que a clientela amapaense? E é também de o fora, né? de fora. É o nosso peixe, o filhote com molho de tucupi, né, reduzido, que eu faço uma redução do tucupi, porque assim, qual foi a minha visão no sentido de apresentar a nossa gastronomia para quem vem de fora e até mesmo para nós aqui de Macapá. O tucupi em si, ele é muito forte e muito ácido. Para alguém que vem de fora e experimentar ele do jeito como ele é, não é uma experiência, posso te dizer, aprovável, porque Olha é só. muito forte. A gente sabe que é muito forte. Sim. Nós já estamos acostumados, nós aceitamos porque é a nossa realidade. Nosso paladar já É o está. nosso paladar, mas quem vem de fora não vai ter essa sensibilidade, né, de aceitar daquela maneira como é de fato. Então eu comecei a trabalhar na questão de mudar esse não perder o sabor, Aham. não perder a acidez, mas não deixar muito bruta, né? Para que o cliente venha, mas é delicioso. Aí ele já querer ir no outro restaurante, já querer, porque senão a primeira experiência dele, eu não gostei da gastronomia amapaense e já vai tipo para pro Bob ou para outra, sabe, para comer uma coisa que ele vai gostar. Porque automaticamente a primeira impressão dele é a que vai ficar. Se ele for comer nos outros restaurantes, é o mesmo Olha sabor, só. entendeu? Então eu tive todo esse cuidado. E aí eu apresentei um molho de tucupi com esse peixe de uma maneira que ele fica muito suave. Então a pessoa acaba, tanto nós aqui do Amapá, como para quem vem de fora, acaba ficando impactado e acaba querendo desejar ir nos outros lugares para conhecer mais ainda a gastronomia amapaense. Porque Interessante, né? esse é a mente trabalha dessa maneira. É gostoso, mas pode ter algo melhor ainda. Então, aguça a vontade dele de conhecer mais a nossa gastronomia. Se ele não tiver essa experiência e a experiência dele for desagradável, automaticamente, né, ele vai dizer, não, a gastronomia não é boa e eu não vou querer mais nem outro. Eu já vou e comer um sanduíche, que é algo que eu sei que vai dar Aham. certo, entendeu? Interessante essa sua mentalidade, chefe, porque você está pensando, inclusive, olha, eu vou receber uma pessoa aqui muitas vezes de fora, eu tenho que agradá-la, porque se ela for, inclusive, em outros locais, ela vai gostar do prato, É né? isso mesmo. Senão eu vou espantar aqui, digamos. Senão vou E aí você espantar. faz vários testes na cozinha. Sim, sim, sim. Testes mesmo de botar temperos e E provar e... provar, É? isso. Fazer a redução do tucupi, né? Eu utilizo muito a técnica do sal e o açúcar, né? A gente vai colocando sal e açúcar, Salgado e o doce. salgado e doce, até a gente chegar num ponto que a gente consegue amenizar a acidez dele e deixar ele um sabor bom, assim, sabe? Para que Aham. tu tenha uma experiência boa, agradável. Você é autodidata. Sim, 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 sim. Que maravilha. Então é um dom mesmo que você recebeu É dos É deuses. um dom que veio de Deus, é como eu estou te falando. Eu durmo, aí acordo desejando criar algo, e aí eu vou para a cozinha e começo Aham. a fazer, e muitas das vezes de primeira logo dá certo. Que Algumas das maravilha. vezes não. Ou eu levei muito um determinado sabor forte de um ingrediente que acabou tirando o sabor do outro, porque na culinária, na gastronomia, a gente tem que ter o parâmetro para que um não roube a cena do outro. Eles todos têm que estar em harmonia para que você, quando for comer e experimentar, você ter aquela sensação de ser algo agradável. Porque se um roubar a cena do outro, muda completamente o sabor e a sua experiência também. Que interessante, viu? Então hoje os seus pratos principais estão ligados ao peixe e ao A camarão. peixe e a camarão, isso mesmo. Em especial a gurijuba, né? A gurijuba, É o carro-chefe do Juba. assim, eu tive uma experiência no Brasil Sabor, né? Que é um festival Eu ia daqui falar. do Aham. Amapá. E eu não ia participar por eu estar abrindo o Dom Chef na época, né? Eu estava na criação, então eu estava
muito dedicado a esse projeto que eu estava envolvido, que eu estou envolvido, né? Então surgiu o convite, mas eu recusei. E aí logo em seguida, uma pessoa que é muito conhecida na área, que é a Silene Cavalcante, né? Sim. Ela divulgou no site dela lá que o chefe Manuel tinha confirmado a participação dele no festival Brasil Sabor. No portal do No Repiquete. portal, isso. Eu cheguei a ver essa matéria. E aí eu fiquei, na hora, né, falei, mas como é que eu vou? Eu não queria ainda nenhum prato, né, mas já tinha, eu não ia dizer não, né, até porque é uma pessoa muito especial para mim. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Já que eu vou participar, eu tenho que participar da melhor maneira. Mesmo achando que não vai dar tempo, mas eu vou. E aí eu fui estudar e fui ver os peixes daqui, né, nosso. E aí eu cheguei na Gurijuba. Só que a Gurijuba, qual era a questão deles? É porque por ser um peixe, né, de muita fibra, ele é muito duro. Então, a maioria das pessoas só faziam ele frito ou faziam cozido, que é como conseguem, né, deixar a carne um pouco mais macia. E tem a questão do pitiu, né, que ela é muito pitiu. E aí eu falei, vai ser esse peixe, porque é daqui da nossa região. Desafio aí Desafio enorme. grande. Aí fui para a cozinha e comecei, né, fazer o processo todinho para tirar a questão do pitiu. Consegui tirar o pitiu, mas não consegui deixar ele macio, né? Ele ficou emborrachado, duro. Falei, não, agora eu vou ter que... E isso demorou em torno de uns 2 dias, eu fazendo... Levanta em fogo alto, não deu certo. Baixei o fogo, também não deu certo. Até que eu tive que chegar numa temperatura de fogo para o cozimento dele chegar na perfeição, para que ele não viesse soltar toda a água dele e ficar macio. Porque você come achando que você está comendo um filhote de uma dourada. Se você vir de fora e não conhecer, você jura que é porque ficou muito macia. Gente. E aí eu falei, cheguei agora na conclusão. A cozinha é um mundo, então, né? É um mundo. Porque você vai testando até o fogo, até o fogo, até a altura do fogo. É igual o feijão. O feijão a gente não cozinha ele em fogo alto. Quanto mais alto o fogo do feijão, mais tempo ele vai demorar no fogo. No fogo baixo, menos o fogo do feijão, mais rápido ele cozinha. Gente. Porque no fogo alto, ele evapora a água muito rápido e você tem que estar jogando água a todo tempo. Quando você joga água fria na água quente, tem um choque térmico. Paralisa ele todinho e ele volta tudo do início. Aí ele volta a cozinhar tudo de novo. Tá, aí voltando a falar da Gurijuba, então você conseguiu, depois de vários testes ali, fazer com que a carne da Gurijuba ficasse macia ao ponto de você... Ao ponto do cliente assim, degustar e falar, degustar. Que peixe, né? Isso, e tirei o pitiu. Aí falei, pronto, já cheguei aí. Agora eu vou ter que ver algo que vá combinar pra gente vir apresentar e ter uma No apresentação. Amapá Sabor ainda, né? No Amapá Sabor. No Amapá Sabor, e foi a edição que foi virtual, que foi no período da pandemia. Olha só. Foi 2020. E aí eu peguei, chegou nessa conclusão, agora eu vou ver o que vai combinar. Aí eu fui estudar a questão de pimenta, de molho de pimenta, que pudesse, né, agregar. E aí eu fui também fazer uma salada refogada, que é de cenoura, batata, brócolis, né? Então eu fiz uma salada que a gente não tem costume muito de comer, né? Não é muito a nossa realidade, então a gente acaba não... Agora não, que já é uma outra realidade. A gente já tem um consumo de salada muito maior, né? As pessoas entenderam e compreenderam a necessidade da salada para a sua saúde. Então, naquele momento, foi algo diferente e que agregou para... E aí, com isso, a gente acabou levando o prêmio, né, do Brasil Sabor de 15 anos, um troféu maravilhoso. Gente, foi o primeiro grande prêmio que você recebeu, né? Isso, e ali foi repercussão, né, a nível foi 2019 local, ou 2020? 2020. 2020, isso. Né? E aí foi tanto aqui local quanto nacional, e chegou ao ponto do Estevão Pelo Mundo, que também é um cara que veio nesse mesmo período lá no restaurante, que veio conhecer e que começou também a divulgar a questão da nossa gastronomia, né, para o Brasil, e ali começou o trabalho, assim, que eu posso te dizer, de marketing da nossa gastronomia, onde não só o Amapá como o Brasil começou a conhecer a gastronomia de Macapá, né, e ali começou a vir outras pessoas para
para hoje em dia nós já temos uma nova realidade. A gastronomia do estado do Amapá ela já se destaca a nível nacional. É respeitada já agora, é né? respeitada, né? E a gente já está vendo também a questão do olhar de grandes chefes para o Amapá. Né? Isso graças a um trabalho que você Isso, iniciou, que você isso. fez, porque hoje os seus estabelecimentos, né, os seus restaurantes, recebem, então, pessoas do Brasil todo, inclusive pessoas que estão aí na mídia, que vêm para Sim, cá, cantores, sim, né, esse pessoal do YouTube, vem sim. aqui, corre para os seus... Corre pro restaurante porque ele já se tornou, tipo, o queridinho, né? E vir em Aham, Macapá, tem que ir na Capitu, porque né, tem que ter aquela experiência, né, aham. gastronômica. Porque você conhecer um lugar, você tem que conhecer ele por um todo, né? A sua realidade, eu digo assim, no sentido dos seus pontos turísticos, né? Uhum. Que chama muito a atenção, essas coisas, mas também o seu povo, a sua culinária, né? A sua história, a sua dança. Então, é uma experiência que ela tem que ser completa. E foi muito isso que lá no início eu trabalhei. Eu não queria que as pessoas viessem de fora, né, conhecer a nossa cidade e não tivesse essa experiência por completa. Porque se deixasse algo a desejar, teria algo para quando a pessoa falar, como é o Amapá? Ah, é bom nisso, 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 mas a comida é ruim, entendeu? Então eu tinha muito, Esse e tenho pensamento, até né? hoje, porque são degraus, né? Nós alcançamos o nosso Brasil, mas Uhum. agora nós temos algo a mais, nós temos que alcançar os outros países, né? Nós temos que trazer essas pessoas de fora para cá, para o nosso estado. E Uhum. eu já tenho que estar preocupado já com essas, entendeu? Com essas pessoas também, para o sentido, para ter a experiência gastronômica. É que Aham. aí é onde começa um falar para o outro, um falar para o não, o Amapá é bom porque tem isso, tem isso, tem isso. E isso, quando a gente começa a falar das coisas boas, atiça na outra pessoa o desejo e a vontade. É verdade. Embora a outra pessoa já tenha falado ao contrário para ela, mas ela está ouvindo algo que é da realidade. Influencia diretamente na questão Influencia. turística também, né? Sim, sim, Receber as sim, pessoas, né? sim, Porque sim, bons restaurantes, assim, somam também aos bons hotéis. sim, Isso sim. agrada todo mundo Agrada isso. e aumenta a quantidade de pessoas que vêm para cá, né? Aí, assim, chefe, o chefe Manuel Maciel, ele passou a ser, então, premiado no Amapá, repercutindo também no país todo. Tudo. O senhor já foi premiado, assim, em uma diversidade muito grande de premiações lá fora. Inclusive, queria citar um aqui, né, que foi em 2024, né, recebeu o prêmio esse ano, que é o seguinte, viu? O restaurante Capitu recebeu o prêmio de destaque nacional Top of Mind Qualidade Brasil, né, do Instituto Nacional de Pesquisa e Qualidade. O que significa isso para você? Como é que é essa premiação? Eu fiquei, na verdade, impactado, né, quando eu recebi esse contato deles, né? Por conta que na região norte só foi aqui em Macapá quem tinha sido. Porque assim, a gente recebeu muito turista. Então, eles fazem uma avaliação em torno desses turistas, a Uhum. experiência dos lugares aonde eles passaram. E nós tivemos uma quantidade muito grande de dimensões, né, da Nossa. experiência. E isso chamou a atenção deles, né, no sentido, é uma premiação pelo trabalho de qualidade que é realizado no determinado lugar. E na região norte foi o restaurante Capitu, um restaurante no Pará, na cidade de Bragança, Uhum. e o outro que foi em Manaus. Então, na região norte, tinha Três. só nós três que tínhamos nos E o destacado. Amapá estava lá, E o Capitu. Amapá estava lá. Então, eu fiquei impactado assim por ver que nós já estávamos sendo reconhecido a um prêmio que foi totalmente indicação do próprio público, a Cliente, porque a cliente. menção é tipo um hashtag, é É tipo isso, 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 arroba lá, Capitu, e isso. aí vai somando. Isso vai somando, e aí restaurante que se destacar acaba Gente. sendo indicado. E aí a gente foi receber na cidade de São Paulo, né, essa premiação, né, e eu fiquei grandioso, assim, no sentido de ver, tá Nosso começando, trabalho deu certo, deu né? certo. O que eu Tá dando iniciei certo. lá atrás começou a dar certo. Porque a gente sabe que ainda tem muita coisa, né? Como eu te falei, a gente tem que estar em movimento, porque ano que vem já é um outro, ano que vem, e querendo ou não, a gente já passa a ser uma vitrine para que as outras pessoas possam ver, ele conseguiu, a gente também pode, né?
para que o Amapá venha, não se concentre só no chefe Manuel. Não é isso que eu quero. Aham. Eu quero que o nosso estado venha de todas as maneiras, né? Venha a crescer, porque ganha todo mundo. Gerar, né, mais emprego, gerar mais emprego, gerar renda. E aí eu fiquei impactado, dizer assim, né? Já deu certo. Né? Agora é aprimorar, melhorar, para que a gente venha receber outros ainda, né? Mas porque teve aí... A gente tem estrela Michelin ainda para concorrer, a gente ainda tem grandes premiações de destaque, tanto nacional quanto internacional. Né? A gente teve chefe de São Paulo que ganhou o melhor no mundo, né? Que então, tipo, a gente precisa, né, tá melhorando para que a gente venha a ser visto e o nosso trabalho venha a ser reconhecido. Porque ser bom e não quer dizer que você vai ser o resto da sua vida, né? É aquele momento. Então, é por isso a necessidade de você, todos os dias, ser bom, né? Porque você não sabe a hora e o momento certo. Você busca capacitação, qualificação, faz sempre atualização. Eu tô o tempo todo eu tô viajando. Se for olhar nas minhas redes sociais, né? O tempo todo eu tô em São Paulo, o tempo todo eu tô em Goiânia, eu tô em Belo Horizonte, eu tô o tempo todo fazendo... Né, essas pesquisas são busca que eu vou, né, que vem aprimorar e melhorar o meu trabalho, né? Fora a premiação dessa que você citou, né, eu tive premiação em Hortolândia, São Paulo também, tive em Passos, Minas Gerais, tive em Hortolândia, já falei, Conceição Aparecida e também na cidade de Areado, né? Então eu já tô fazendo um trabalho minucioso, né, levando a nossa gastronomia para os interiores, né, do país, para que a nossa gastronomia, quando chegar na capital, o interior também já conhece, então já vai ter uma base muito mais forte. E assim, eu levo todos os meus materiais, levo tudo, peixe, camarão, eu faço questão de todas as minhas apresentações serem com os nossos produtos. Que maravilha, reconhecendo então o tempero regional mesmo, reconhecer, né? Porque é o que eu levo, é o que eu trabalho, entendeu? Bacana. Eu quero ser conhecido, né, pelo trabalho que eu faço, mas sem perder a minha essência, que é a minha cidade, né? Que foi aonde me abriu um leque de oportunidade, né? Então, eu acredito que o Amapá ainda tenha muito para ser desenvolvido, né, nesse sentido gastronômico. Eu fico muito feliz porque a gente tem muito restaurante abrindo, né, na cidade, a gente vê. E isso é muito bom, porque tipo, eu não vou conseguir consolidar o meu cliente 30 dias no meu restaurante, né? Então, hoje ele vai estar aqui na Capitu, amanhã ele vai estar no outro restaurante, no outro, depois ele vem voltar de novo para a Capitu. E a gente precisa disso, porque a gente vai ter o nosso cliente em movimento o tempo todo, né? Porque se não tiver isso, eu enjoei da Capitu, não tem uma outra opção, aí ele começa a fazer em casa mesmo, né? Ou então muda para uma outra rotina dele, e aí a gente passa a não ter mais esse cliente, né? Que é o consumidor. Então é muito essencial que a gente tenha essa uma competitividade que eu digo que ela é boa, ela não é ruim, né? Ela é positiva. O mercado é necessário, né? Necessário. Aí a geração de emprego, e aí a gente vê mudar a realidade da nossa cidade, entendeu? Então é muito show. Bacana, queria que você pudesse pontuar mais uma vez, né? Onde estão os seus estabelecimentos, chefe? Convidar o pessoal para conhecer também as suas redes sociais, convidar para conhecer os pratos, né? É bom a gente pontuar isso aí e fazer suas considerações finais também no finalzinho do nosso podcast de hoje. Obrigado. Nós estamos na primeira unidade, que é a Capitu da Orla, né, na Rua André de Oliveira Costa, número 771, no quiosque central, o quarto quiosque no Santa Inês, né, naquela parte onde fica a rotatória, aí tem lá o corredor gastronômico, via gastronômica, que agora se tornou via gastronômica, né, porque está totalmente mudada a realidade da nossa orla, né, a gente vê que hoje em dia eu fico feliz, assim, eu passo, eu olho e vejo assim, meu Deus, como era antes, né? Que eu passava... tá praticando atividade física. Eu passava o espaço totalmente largado, ninguém investia nos quiosques, era toda aquela coisa, sabe? Servia de qualquer jeito. E aí eu fico olhando assim, aí eu fico, meu Deus, como foi bom eu ter
dado esse primeiro passo, porque hoje em dia você já vê todos os quiosques arrumadinho, bonitinho, aquela coisa... Uma competição boa, né? Porque uma- todo mundo evolui, né? É isso mesmo. Então ali eu ali já é algo realizador para mim, sabe? A realização é ver que eu pude mudar a realidade de um lugar, né? Hoje a Orla já é outra realidade, né? A gente já vê uma segurança, a gente já vê que já não é como era antes. Até a questão do próprios usuários que usava na época, né? Já não tem mais. Então, e a gente também pega as pessoas do Araxá, ali do Beirol, que são os nossos colaboradores, aquelas mulheres, né, de uma área vulnerável, né? E eu já iniciei também esse trabalho de trazer elas para dentro do restaurante. São seus colaboradores. São as minhas colaboradores, para eu mudar também a realidade daquela área, daquele bairro e do entorno, né? Que é assim que funciona. Então, tipo, a minha realização hoje como profissional é nesse sentido, em ver que eu estou podendo fazer a mudança na vida de pessoas que pareciam ser impossíveis. Né? As minhas colaboradoras, tem umas que não conseguem nem escrever o nome delas direito, mas são grandes profissionais que estão ali na cozinha, que sabem fazer pratos. Então, ali já é uma coisa, né, que eu fico muito agraciado, dizer, o meu trabalho ele valeu a pena porque eu mudei, né, um conceito totalmente diferente, estou mudando vidas, né? Mulher com 5, 6 filhos, que leva o pão, né, e feliz da vida porque está lá comigo e aprende gratuitamente, né, nesse sentido. E a realidade, tanto delas como da área lá, né, e como a minha também, como profissional, né? Porque a gente sabe que nós, como profissionais, nós temos um dever, né? Tanto profissional como empresário, a gente tem esse dever que nós não podemos fugir, né? Um grande empresário, um grande profissional, ele não pode fugir da sua realidade, né? Que é justamente mudar a concepção das pessoas que se acham inferior, que não conseguem. Nós temos que ser esse incentivador e mostrar para eles, né, que tem condição, que a gente pode, né, porque a gente saiu do nada. Eu saí, né, do nada, não tinha nada, né, a minha realidade era outra completamente diferente, mas uma oportunidade acabou mudando tudo isso. Então é isso que eu incentivo eles. Vocês têm uma oportunidade, vocês estão no lugar onde... Agarrar, aproveitar e que é uma vitrine, porque trabalhar na Capitu, quando vocês saírem daqui, só de vocês chegarem em determinado lugar com o currículo de vocês, que vocês trabalharam aqui num lugar que é de referência, vocês não vão mais ficar sem trabalho, né? Então, é toda essa concepção que eu tenho. Então, você está na Orla, né? Você está na Jovino com o Almirante Barroso, né? Aqui no centro, que é o Dom Chefe. Lá a gente funciona à noite, no horário de jantar, de terça a domingo. Um cardápio totalmente diferente. Lá eu trabalho com salmão. Lá eu trabalho o peixe, ele já é de forno, já é uma outra pegada. O molho já é castanha, então já é algo bem mais refinado, né? No mesmo padrão Capitu, valores, essas coisas nesse sentido, né? Só que um pouco diferenciado, porque lá você tem uma determinada... eu posso te dizer, uma privacidade, né? Que na hora a gente sabe que é aquela correria, então é um falar com o outro, não tem lá como. É mais intimista, lá você já consegue, sim, ter mais esse espaço para conversar. E o outro agora que está recém, que é o da Zona Norte, que fica na BR-210, do lado da Lotérica e do Fisk, Lojas Americanas, antes da entrada do Curiaú. Restaurante Capitu, Fogão e Brasa. Além dos pratos, né, que a gente serve aqui na Orla, lá a gente tem os hambúrguer, lá a gente trabalha com assados, que tem a carne de sol, a maminha, também a picanha, né? Também diferente. Chefe Manuel Maciel, obrigado. Foi assim uma honra, um bate-papo muito bom. Fiquei feliz de conhecer mais da sua história. Já acompanho, né? Já fizemos ao vivo, já fizemos matérias com você. E assim, muito assim... feliz em conhecer a sua história e saber da sua garra, da sua luta, da sua perseverança, né? Um homem que gera hoje emprego, renda, paga imposto e está ampliando cada vez mais os negócios, né? Já são 3 aí estabelecimentos, o que não é fácil hoje no mercado. Então, assim, parabéns, a gente é assim, muito grato de receber você hoje aqui, de você ter aceitado o convite, porque foi um bate-papo muito bacana que vai ficar, viu, pessoal? Vai ficar aí no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve,
Aproveita para conhecer um pouco dessa história do chefe Manuel. É um grande exemplo aí para você também que pensa em montar o seu negócio, montar o seu empreendimento. É sempre bom a gente ter esses exemplos, né, para a gente poder também pensar em algo e correr atrás, claro, com muita força, vontade, perseverança, não baixar a cabeça e continuar. E você, viu, empresário também que tem vontade de fazer parte aqui do nosso projeto, colocar sua logo aqui junto com a gente, entre em contato com a gente pelo 991142698. Também tem o nosso site, açainews.com, pessoal. Notícia diária, informação precisa e de qualidade também no nosso site, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê então no próximo episódio do Pode Isso, Edson Castro. Até mais. Obrigado, chefe. Obrigado, meu amigo.